E esse é o kit que a gente vai usar nesse mini curso do Self-Balance Robot. Aqui a gente tem e vai usar nosso tradicional Arduino Uno. Ele vai servir para tudo que a gente precisa fazer. Essa aqui é a nossa MPU 6050. Nós vamos usar o barramento I2C para ligar diretamente ao nosso Arduino e assim poder ler todos os dados do sensor inercial. Essa aqui é a nossa ponte H. Esse é o driver de potência do nosso Arduino para controlar diretamente os dois motores que vamos utilizar no nosso robozinho. Essa ponte H aqui, ela é muito comum, ela é basicamente igual àquela outra que tem a cor vermelha, que elas todas funcionam da seguinte maneira. Elas têm as saídas para os motores, as entradas de controle, ou aqui também no barramentinho, as entradas de alimentação. Então aqui a gente conecta as nossas entradas, VCC e GND, e aqui a gente tem uma saída de 5 volts. Se a gente alimentar, por exemplo, com 12 volts, ela tem um regulador de tensão, que é o 7805, que é esse chip aqui. Então vai entrar 12 volts, por exemplo, 12 ou 9 volts, acima de 5 volts ele vai regular aqui para a saída de 5 volts. Então essa saída aqui você pode usar para alimentar o Arduino. Com essa plaquinha aqui eu já comprei com alguns suportes, para ficar um pouco mais alto que o chassi. Você pode usar alguns canudinhos de acrílico se você tiver, ou algo do tipo, mas é bem interessante, porque ela já vem com a furação para você colocar ela diretamente na base do robô. E os motores que nós vamos usar é esse motorzinho amarelo, comum, não tem nenhuma diferença daqueles outros que são vendidos nos kits. Esse kit aqui, eu preferi manter esse motor, que ele é muito comum, muito fácil de achar, então você vai conseguir fazer com o mesmo motor que eu estou usando aqui. Este motorzinho, ele vem sem a solda. Na aula de preparação dos motores nós vamos soldar. Eu vou também dar algumas dicas de como proteger melhor esses terminais aqui, e você vai poder fazer igualmente para protegê-lo e assim seu robô ficar com uma durabilidade maior. Esse kit aqui, ele foi feito especialmente para essa aplicação. Então aqui nós temos a parte do meio, que a gente vai colocar a nossa IMU para ficar bem presa e num local bem legal. Esse kitzinho também eu já comprei com alguns parafusos, ele já vem com a rodinha, que é basicamente a mesma usada no segue faixa, entre outros. E algumas pecinhas de acrílico, que é para a montagem ficar bem tranquila de ser feita. Esse aqui foi feito especialmente para a escola capacitor. Mostrar aqui um pouquinho mais em detalhe essa base de acrílico. Ela vai ser composta por duas partes. Essas duas partes, elas têm os furos para fixação. Elas serão colocadas aqui e entre elas alguns canudinhos feitos especialmente para esse kit aqui. Então esse kit ficou legal porque a gente não vai ter trabalho algum, ter que cortar placa, cortar acrílico. Vai ser uma montagem bem tranquila. Aqui também a gente já tem uma furação para o Arduino para facilitar na hora do encaixe. Também temos o suporte para o encaixe aqui da nossa ponte H. Essa partezinha aqui é onde a nossa MPU será fixada aqui, tem a passagem para os cabos para o outro lado e essa peça aqui será presa no meio do robô. Essa posição do sensor ela é estratégica para que na hora que a gente for fazer o controle, a gente consiga estar no centro do eixo de controle dos movimentos. A alimentação do nosso robozinho ela será feita com essa bateria aqui de aeromodelismo. Ela usa esse conector, que ele é um conector do tipo XT60. Ele é bem comum no mundo dos aeromodelistas. Ela tem uma corrente de 1.300 mAh, ou seja, 1.3 A. Ela tem uma tensão de 11.1 V. Eu escolhi essa bateria justamente por conta da corrente. Com essa corrente nós conseguimos dar um torque um pouco maior e fazer com que a velocidade de rotação dos motores seja maior também. E isso facilita na hora de fazer o controle, pois o equilíbrio requer um pouquinho de velocidade dos motores. Então, se a corrente for baixa, a gente não consegue fazer esse controle direito. E esses são alguns dos materiais que a gente vai usar nesse projeto. Logicamente que você vai precisar de alguns cabos, ferro de solda, estanho e outras coisas para fazer a montagem. Porém, as partes principais são essas. Você vai precisar de um chassi, motores que sejam suficientemente fortes e rápidos para na hora que você precisar compensar o movimento que ele está caindo para um lado e para o outro, esses motores que eu mostrei para vocês, eles dão conta tranquilamente. Eles têm apenas um pouquinho de jogo que você vai reparar que quando a gente implementar o controle, vai dar uma pequena desestabilizada. A gente vai ver que o controle vai ficar um pouco instável, mas é a limitação pelo preço que a gente está pagando. Ainda assim, vale a pena usar esses motorzinhos. O kit de acrílico, as placas, você pode comprar conforme você quiser. A grande vantagem de se usar um kit pronto, igual esse aqui que eu estou usando nesse projeto, é você não ter que ficar fazendo corte, furo. Então isso agiliza um pouquinho a montagem. Mas nada te impede de fazer o seu, usar outros materiais também. Então na próxima aula nós vamos começar a preparação dos motores e assim dar início à montagem da parte mecânica do nosso projeto. A ligação entre as placas, por exemplo, a placa Arduino com a nossa ponte H,
a placa MPU 6050 com o Arduino Uno, a gente vai usar aqueles cabinhos de prototipagem, que eles são bem comuns, aquele que a gente usa para ligar no protoboard. Então você compra vários dele, das cores que você preferir, também dos tamanhos, e depois você vai cortando. Para fazer a alimentação eu usei um cabo preto e um branco. 1 metro de cabo já é o suficiente para você fazer tudo que precisar. Eu coloquei também uma chave de liga e desliga para cortar a alimentação de todo o circuito, que a gente não precisa ficar desconectando a bateria. Então, essas são algumas dicas. Você vai percebendo durante a montagem e vai fazendo de acordo com o que você tem aí para também não dificultar e não ser um empecilho de você montar esse robô. Se você estiver interessado em comprar esse kit aqui, na descrição do vídeo vai ter um link, você vai poder acessá-lo. E assim também para as placas e sensores. Se você precisar, acesse esse link e você vai ter mais informações.